Olá a todos, graça e paz. Obrigado por você acessar esse conteúdo. E eu quero trazer uma reflexão para iniciarmos a semana com base em um texto que eu li ontem, na minha leitura devocional. E eu gostaria de compartilhar com vocês, que é de Daniel 6:23. Nessa situação aqui, Daniel havia acabado de passar pela cova dos leões. O rei ele passou a noite ali até mesmo tenso, preocupado com a situação de Daniel. E na manhã seguinte ele foi então verificar o seu estado e constatou que ele estava vivo, havia sido protegido ali das garras dos leões. Então nós temos a continuidade aqui da história em Daniel 6:23. E eu vou ler para vocês aqui na King James. Daniel 6:23 diz: Então o rei ficou extremamente contente por ele e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. O ponto que eu gostaria de destacar, que eu achei interessante aqui, é que há uma relação de causa e efeito com essa situação de Daniel. O próprio rei ele constata, e aqui nós vemos isso bastante claro, que Daniel não tinha nenhum ferimento, ou seja, nada aconteceu com ele, nem mesmo um arranhão. Algumas traduções, como a Almeida, como a Nova Versão Transformadora, usam a expressão arranhão, outras expressões parecidas, e diz que a causa, o motivo dele não ter nenhum ferimento, nenhum arranhão, não é simplesmente porque Deus o protegeu, É claro que, em suma, isso é o que está por cima de tudo, mas diz que a causa é porque ele acreditou em seu Deus. E muitas vezes na nossa vida, nós deixamos de ver o agir, o mover de Deus nas situações diárias, e não acreditamos nele e no seu poder, e acabamos sendo feridos, arranhados por situações, por esse mundo, porque não depositamos a fé nele. Nós temos até aquela expressão que todos conhecem, que vem ali do Novo Testamento, de que a fé ela pode mover montanhas, se nós tivéssemos uma fé ali do tamanho de um grão de mostarda. Então veja, a fé ela tem realmente esse poder, não a fé em si mesma, é claro, como a mera capacidade de esperar uma certa realidade que não é visível, mas sim por causa daquele que está por trás dessa realidade, que é Deus. E nós vemos aqui que Daniel, ele colocou essa sua fé, essa sua esperança em Deus. Então ele estava numa situação totalmente tranquila, confiante em Deus. E por causa disso ele foi protegido, ele não teve nenhum arranhão. Então ao longo da nossa vida, nós passamos por momentos em que essa nossa fé pode ser desafiada, Nós não vamos ser jogados numa cova de leões, mas nós somos jogados todos os dias aos leões na nossa vida diária, seja no trabalho, ou mesmo aqui na internet, que existem aqui os leões que nos rondam, que nos atacam, mas nós sabemos que pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus, nós não teremos arranhões, não teremos ferimentos, É claro que a nossa vida como cristã não deve ser um mar de rosas, como cristãos. Nós sabemos que vamos passar por problemas, que sofreremos perseguições, e o próprio Cristo deixou claro, que nós deveríamos apanhar a nossa cruz, ou seja, teríamos a nossa medida de sofrimento, a nossa medida de provações e de privações também, em decorrência da nossa opção pela fé cristã. Mas isso não significa que nós estejamos completamente abandonados ou desamparados. Pelo contrário, a nossa fé em Deus, porque nós cremos nele, poderemos ter certeza de que não receberemos nenhum ferimento. A cova dos leões da nossa vida diária não poderá arrancar de nós aquilo que é essencial, a vida que está nas mãos de Deus, nas mãos do Pai. Então, ainda que soframos, ainda que percamos a nossa vida aqui nesse mundo, por causa desses leões que nos perseguem, nós temos a certeza e a garantia de que essa nossa vida, ela jamais poderá ser arrancada das mãos do Pai. E por vida aqui eu quero dizer, é claro, a nossa salvação, a nossa certeza de salvação, ela não poderá ser arrancada por terceiros,
se nós depositamos em Deus toda a nossa confiança. E temos, é claro, de nos esforçar em ver no seu agir, no seu mover, né, a sua ação na nossa vida diária. E uma forma de a gente fazer isso, né, muitas vezes nós olharmos para trás. Algumas pessoas costumam olhar para o passado e ver muito as coisas ruins, né, que já passaram e ficar focando demais naquelas coisas negativas e sem muitas vezes perceber como que essas coisas foram degraus aí numa escada que te levaram à situação que você está hoje, né, a uma evolução. Então, aqui para quem foi Testemunho de Jeová, né, que é o mote principal aí desse canal, isso é muito claro. Então, muita gente passou ali por décadas dentro dessa organização, teve problemas com pessoas ali dentro, alguns enfrentaram e ainda enfrentam, né, depressão decorrente das coisas que enfrentaram, mas a gente precisa olhar para trás, né, e perceber como todas essas coisas, na verdade, foram sendo construídas e fortalecendo a nossa personalidade, caráter, e agora é hora de seguir em frente, né, e continuar nesse caminho de evolução. Então, mesmo nessas coisas que são ruins, né, de situações passadas, Deus usa essas situações, né, para construir um futuro, uma personalidade que seja mais parecida à mente de Cristo. E esse deve ser o nosso foco, né? Olhar para trás, não procurando ver as coisas ruins, mas procurando ver, né, como que está o mover de Deus na nossa história, como que Ele, ao longo da nossa vida, foi trabalhando as situações, aquelas situações que pareciam tão ruins, né? E isso foi nos ajudando a enxergar melhor as coisas, construir o nosso futuro. Steve Jobs, ele diz numa palestra muito conhecida que ele fez em uma universidade, né, que ele falava sobre conectar os pontos. E quando ele olhava para trás, né, e como ele via a história da vida dele, ele via como que os pontos, então, sendo conectados, né? Todos os eventos que o levaram à construção do império que ele construiu, as suas inovações. Então, como que isso foi, né? Pequenos eventos encadeados levaram à posição em que ele estava naquele momento. E a nossa vida também é assim, né? Ela é cheia de pequenos momentos que nós não podemos olhar para trás e ver como pontos isolados, né, num mapa, mas sim como pontos que são conectados. E para quem serve a Deus, para quem é cristão, esses pontos, né, por trás deles está o mover de Deus, né, agindo para nos transformar, para nos levar até uma determinada situação, uma determinada posição. Então, se você olha para o passado, talvez com alguma tristeza, alguma dor, tente olhar, né, de uma forma diferente. Tente ver como que essas coisas servem para te transformar hoje numa pessoa mais forte, numa pessoa melhor. E especialmente, né, olhar essa conexão de pontos, essa cadeia de eventos que te trouxe até aqui e como que você agora é uma pessoa liberta de crenças que são consideradas heresias, né? De crenças erradas, ensinos falsos, e agora que você pode olhar para o futuro e, evidentemente, buscar, né, a orientação da Bíblia para ser uma pessoa realmente apegada à palavra de Deus e não a ensinos que são ensinos de homens, que são distorções daquilo que a palavra de Deus ensina. Então, eu desejo a você uma excelente semana e eu espero que esse texto, né, essa reflexão que eu fiz aqui, possa te ajudar em alguma coisa na sua vida. Se te ajudou, compartilhe com outras pessoas também. E desde já eu agradeço, né, seu comentário, o seu like. E nos vemos aí muito em breve nos próximos vídeos.